Bom, gente, então estamos aqui, mais um vídeo. A gente vai retornar nesse cara aqui que faz o maior sucesso. E eu já tinha prometido que a gente ia voltar nesse desenho, né? E a gente ia ver o quê? A gente ia voltar em alguns desenhos para a gente ver o mesmo assunto, né? Agora que eu já mostrei para vocês, já apresentei pelo menos alguns assuntos principais, a gente pode falar sobre coisas mais evoluídas no desenho. Então, se vocês verem, eu fiz esse desenho aqui. Esse aqui fui eu que fiz, aqui está a referência, né? Peguei essa referência, imprimi. Tem outra referência aqui embaixo também, o Goku. Eu gosto desse aqui, dele pequenininho assim, né? É, Então, eu fiz aqui esse desenho aqui. O que a gente está vendo aqui? Vamos recordar lá aquela questão lá do quê? De quando a gente tem a linha do horizonte, a gente está falando sobre perspectiva. Quando a gente tem a linha do horizonte, a gente tem aquela questão do cilindro. O cilindro, se estiver no meio da linha do horizonte, você não vê nem a parte de baixo dele, nem a parte de cima. Se ele estiver acima, a gente vai ver a parte de baixo, não vai ver a parte de cima. Se ele estiver abaixo, você vai ver a parte de cima e não vai ver a parte de baixo. Então é isso aqui que vai acontecer quando você colocar ele abaixo, no meio da linha do horizonte, acima e abaixo. Se ele estiver bem em cima mesmo da linha do horizonte, essa parte aqui vai parecer que está reta e aí vai ver assim. Né? Se ele estiver bem abaixo, vai acontecer basicamente a mesma coisa aqui. É igual esse caso aqui, praticamente. Né? Quando cruza a linha do horizonte, fica reto. A outra coisa, vamos lembrar lá como é que é a perspectiva com dois pontos de fuga. Perspectiva com dois pontos de fuga, você vai ter a linha do horizonte aqui assim, e aí para o lado de cá, você tem um ponto de fuga, e para o lado de lá você tem um segundo ponto de fuga, onde as linhas se encontram. Né? Então, por exemplo, quando a gente quer construir prédios e coisas assim, a gente geralmente usa, né? Querer construir um desenho de uma cidade, né? A gente usa esse princípio aqui do ponto com dois pontos de fuga, tá certo? Então, só para recordar o que a gente vai estar falando agora. Então, isso foi só voltando lá atrás rapidamente nos vídeos. Se tiver dúvida, vai lá, pega lá, assiste lá os vídeos anteriores lá, perspectiva, um ponto de fuga, perspectiva, dois pontos de fuga, construção do boneco, acima e abaixo da linha do horizonte, tudo isso. Tá? Então é o que a gente vai ver aqui. Tá? Isso é só para situar o que a gente vai desenhar. Então o que eu estou mostrando? Eu mostrei aqui embaixo, aqui, ó. Já mostrei aqui embaixo. Esse desenho aqui, não sei se vocês ainda conseguiram observar a pequena diferença que há entre esse desenho e esse daqui, tá? Então, assim, eu fiz esse desenho, é a mesma referência, só que ele está em um ângulo um pouco diferente do original. Esse original, o que acontece? Se eu fizer desenhar ele dentro de uma caixinha assim, ó, então é como se eu estivesse construindo o quê? Um retângulo mesmo. Esse retângulo, o que acontece? Onde que está o ponto, a linha do horizonte? Eu vi que a linha do horizonte dele está exatamente aqui na cintura dele. Por que eu achei isso? Bom, eu achei isso porque quando eu olhei aqui para a cintura dele eu sei que ela é arredondada, né? Então ela estaria arredondada se ele estivesse abaixo ou acima da linha do horizonte. Mas como está em cima da linha do horizonte, ela parece reta. Então por isso que eu cheguei à conclusão de que aqui seria a linha do horizonte. Então o que acontece? É esse caso aqui, ó, que eu vou desenhar aqui pequenininho. Quando você desenha, quando ele está assim num retângulo, como se estivesse na linha do horizonte, eu desenharia o retângulo assim, porque ele está meio de lado. É o que a gente chama de semi-perfil. A gente mal, aqui no caso até dá para ver um pouquinho da orelha dele, mas ele está meio de lado, ele não está nem de frente, nem totalmente de lado. A gente vê ele meio de lado, a gente chama isso de semi-perfil. Então ele está aqui de semi-perfil. E esse semi-perfil tem uma perspectiva aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui nesse desenho, o que acontece? Não tem como eu desenhar a perspectiva. Por quê? Porque ela está fora do papel. Então eu teria que juntar aqui, ó, e continuar desenhando. Uma hora ia se encontrar
nessa linha do horizonte. E aí você teria o ponto de fuga. Igual eu mostrei aqui em miniatura. Onde as linhas se encontram, a gente vai chamar de PF, que é o quê? No nosso caso aqui, é ponto de fuga. Certo? Não é prato feito, não. Opa, deixa eu colocar aqui, ponto de fuga. Escrevi ali pequenininho, tá bom? E essa linha é a linha do horizonte. Vamos recordar que a linha do horizonte é como se fosse a linha da altura dos olhos. Né? Então, é como se você estivesse olhando aqui. Vou colocar meu bigodinho, minha barbifinha aqui e meu óculos. Certo? Então, é como se eu estivesse olhando ó, nessa altura aqui, a altura da cintura dele. Então, para cima da cabeça para cá. O que eu fiz nesse desenho de cá? Eu desenhei ele como se ele tivesse com os pés coincidindo com a linha do horizonte. Então eu desenhei ele nessa perspectiva aqui. Eu coloquei ele um pouco acima, só isso. Esse daqui está um pouco abaixo. Como que eu vejo isso? Eu faço um traço entre as pontas do pé e aqui obviamente vai estar assim, mas a reta do ombro também indica que, que isso aqui está um pouquinho tombado, só que vai encontrar, igual eu falei, lá fora do papel. Isso que é o inconveniente, o difícil às vezes quando a gente vai desenhar perspectiva, porque muitas vezes fica fora do papel. A boa notícia é o seguinte, você não precisa preocupar onde que a linha vai traçar. O mais importante é o seguinte, quando a linha está acima da linha do horizonte, geralmente ela vai estar tombada para baixo. Quanto mais distante ela tiver, mais tombada ela vai ser. Quanto mais perto da linha do horizonte estiver, ela vai ficar mais reta. Depois, na hora que você afasta para baixo, a mesma coisa vai acontecer. Então, cada vez mais, ó, a linha vai ficando mais tombada. Vamos dizer que eu quisesse desenhar o pé dele aqui embaixo. Essa linha estaria como? Mais tombada assim, ó. Maior ângulo, porque ela teria que encontrar lá no outro lado. Tá? Então, é só construir isso daqui de maneira que fique legal. E pronto. Certo? Agora, aqui eu desenhei acima da linha do horizonte. Então, eu desenhei num ângulo levemente modificado. Tá? Quando a gente começa a mexer com um desenho de ângulo assim, esse que é o importante. Não mudar muita coisa no início, não. Eu não aconselho fazer mudanças muito radicais no início, não. Faz pequenas mudanças, se vocês forem ver, até a posição do braço ficou levemente mudada, tá vendo? E o resto teve que ficar praticamente do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, vou fazer esse desenho, só que com a perspectiva um pouco diferente. Então eu vou começar fazendo aquele esboço, né? Vou fazer aquele desenho do esboço, depois a gente pode até de repente aproveitar para fazer também uns estudos aqui, talvez de rosto também, de expressão, tá certo? Porque eu acho que é interessante. Deixa eu só alinhar aqui. Ok. Então, vou começar fazendo essa mesma caixa ali, ó. E aí, nesse caso, a linha do horizonte está aqui embaixo. Então, aqui, essa caixa vai ser reta. Aqui em cima, o que vai acontecer? Ela vai encontrar lá longe. Puxa, aqui é livre? Eu que determino quanto que isso aqui vai ser tombado? Sim. O importante é o quê? Ó, se esse daqui tombou muito, você tem que mais ou menos imaginar onde que vai ter. A próxima vai estar tombada como? Mais ou menos assim. E a outra? Assim. A outra vai parecer quase que está reta. Quase reta. Mas não está. Ela está um pouquinho tombada. Mas aí não vai estar certinho, certinho. Tudo bem. Não precisa ficar totalmente certinho quando você está desenhando só um personagem. Tá?
É igual uma porta, ó, parece até desenhar uma porta com janelinhas. Agora, por que a gente fez isso? E observa que eu fiz os tamanhos parecidos, iguais, tá? Por quê? Porque esse é o tamanho dele, tá? Ele tem altura mais ou menos de 4 cabeças. Essa daqui, inclusive, pode ficar um pouquinho mais para cima. Vou puxar tudo um pouquinho mais para cima. 4 cabeças, quase 4 cabeças, ou que chega a ser 4 cabeças? Vamos medir. Então, ele tem 1, 2, nada, ele tem 3 cabeças, tá? Ele é mais cabeçudo do que eu imaginei. Então, vamos ver qual que é o tamanho dele direitinho. Ele tem do topo até o queixo dele, aqui está o tamanho de uma cabeça. Aí agora aqui, um pouquinho abaixo da linha da cintura, está a segunda cabeça. Terceira cabeça quase lá no final da calça ali. E aí, 3 cabeças e meia, que é o tamanho dele. Então a gente vai fazer o quê? Daqui de baixo, vamos pegar meia cabeça, vai ser esse tamanho aqui. Essa linha aqui vai estar quase reta com essa daqui. Aí eu vou pegar esse tamanho aqui, ó, e vou calcular mais ou menos o dobro dele. Né? Porque essa primeira aqui, que eu fiz no pé, é só meia cabeça. Então esse é o dobro, né? Essa é uma cabeça inteira. Então aqui vai ter uma. Aqui vai ter. Vamos medir de novo, acho que eu perdi a medida. 2. E a terceira vai ficar aqui. E depois ainda vai ter o cabelo dele. Viu que eu medi através do topo da cabeça dele. Então, essa medida aqui é o topo da cabeça dele. Então, vamos diminuir um pouco esse retângulo. Ó, essa parte, se vocês quiserem usar um lápis de cor para fazer lápis azul, pode fazer com lápis azul, fica legal também, tá? Fazer esse esboço aqui, como se fosse essa porta com janelinha. Na verdade, não é porta com janelinha, é o quê? A gente mediu, certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aquele boneco, né? Aquele boneco super simples, como se fosse um boneco de palitinho. Na cabeça aqui, aí aqui vai ter o ombro, né? Lembra que, ó, primeira cabeça está aqui, segunda cabeça é um pouquinho para baixo, aqui, ó, no finalzinho da pelvis dele que a gente chama, certo? Aí aqui vai estar a calça dele, certo? Então aqui vai, bom, então vamos pegar mais ou menos aquela medida. Eu acho que é mais ou menos uma meia cabeça também, é onde vai estar a linha da cintura, né? Então essa faixa dele aqui, ó, vai estar mais ou menos aqui, é um pouquinho abaixo de meia cabeça, tá? Tem que medir essas coisas. A medição, o que acontece? Às vezes ela não é precisa, não tem problema não, depois se precisar a gente ajusta, tá? Então aqui vai estar o ombro, então vamos fazer aqui o ombro, como se fosse aquela parte aqui do ombro. Aí aqui é onde está a pelvis que a gente falou, né? É quase onde vai nascer a perna dele. Aí aqui vai vir uma perna, né? E aqui vai vir a outra. Lembra que a perna, o que eu falei sobre a perna? A perna é meio como se fosse uma forma em S. Então ela não é retinha. Em cima ela faz para frente e atrás ela faz um pouquinho para trás. Certo? E o pé vai ficar um pouquinho diferente aqui mesmo, que a gente vai ver ele de um ângulo diferente. Então, mas no pé o que a gente faz? A gente faz só como se fosse um triângulo. Né? E aí vamos colocar o braço dele e a mão dele vai vir exatamente aqui embaixo. Aqui. Então esse é o bonequinho, esse é o tamanho dele. Né? Ele é bem pequenininho mesmo. Vou colocar ele um pouquinho mais de lado aqui. Vendo? Ele é igual uma criança mesmo. Né? O tamanho de uma criança. Aliás, é uma criança, né? Então fica parecendo
um garotinho, certo? Então, esse é o esboço. Então, tem que chegar até aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui do lado, só para não esquecer. Eu só vou desenhar. Vai ficar como se fosse um mini passo a passo. Então, aqui o que a gente fez? A gente desenha isso aqui. Não precisa desenhar, não. Eu estou fazendo só porque depois eu vou desenhar em cima, aí vai continuar esse passo a passo aqui. Então, a gente fez 3 partes aqui iguais, essa aqui está pela metade, e a gente desenhou dentro dele o bonequinho. Super simples, como se fosse um boneco de palitinho. Então, esse foi o primeiro passo que a gente fez. Bom, agora o que acontece? Agora a gente vai desenhar de verdade. Agora, vão mudar? O que vai acontecer aqui? Quais são as primeiras coisas que vão mudar? Bom, se a gente vai estar com ele todo acima da linha do horizonte, esse cinturão dele aqui não vai ficar mais reto. O que acontece quando a gente faz acima da linha do horizonte? Esse cinturão vai fazer assim, ou seja, vai ficar com uma barriga, vamos dizer, voltada para cima, certo? Se você olhar aqui o olho dele, também faz a mesma coisa, faz uma barriguinha meio para cá. Na verdade está quase reto aqui, mas como a gente vai fazer ele acima, os olhos dele também vão ficar assim. Então, como que vai ficar o rosto dele? Igual eu fiz ali, ó. Eu fiz assim, eu mudei um pouquinho o ângulo da cabeça dele. Então, é como se ele estivesse olhando reto e só o olho dele que está olhando para baixo. Certo? Igual aqui também, ele está olhando reto, só o olho dele está olhando um pouquinho para cima, tá vendo? E aqui ele vai estar olhando reto e o olho dele vai estar olhando um pouquinho para baixo. Certo? Aí aqui eu vou fazer agora formato de cabeça. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou montar aquele bonequinho. Todo mundo já viu já o vídeo disso daí, né? A gente pode fazer, começar ó, com aquela figura mais retona mesmo. Tá vendo? Triangular. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar um pouquinho mais de estrutura. Então isso daqui é um cilindro. Gente, quem não aprendeu isso daqui tem vídeos anteriores, tá? Então se você estiver boiando, você tem que procurar os outros vídeos lá e vai lá para ver como é que eu ensino a fazer isso daqui. E vou fazer como se fosse, ó, o tronco, né? Bom, eu vou dar uma apagadinha aqui e vou reforçar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu gosto de trabalhar assim, eu vou trabalhar um pouquinho, ó, eu coloco a borracha, lembra dessa técnica? Mostrei ela já em muitos vídeos anteriores. Dou uma apagadinha. Agora vamos reconstruir esse boneco aqui. Lembra que eu falei que o braço e a perna é melhor trabalhar como se fosse, não palitinho, mas como se fosse macarrão, ou seja, eles dá para você dobrar um pouquinho. E aí aqui vai ficar o pescoço. Ó, muito importante centralizar direitinho aquele pescoço ali, tá? Puxa, eu centralizei errado, então apaga a cabeça e coloca ela de volta no lugar, é assim. E é normal, muito comum as pessoas desenhar, a gente desenhar a cabeça meio fora do lugar, ter que apagar e redesenhar ela de novo. Na verdade, não é incomum não, acontece muito. Bom, e agora a gente vai fazer os cilindrozinhos aqui. Primeiro o ombro.
Ó, o que que eu estou desenhando aqui? Aqui, talvez vocês não viram aqui, né? É que eu não desenho por completo. Às vezes eu faço só assim e assim, com um traço assim, né? Mas na verdade, o que que eu estou fazendo? Eu só estou desenhando incompleto. Eu estou desenhando, eu estou vendo aquele cilindro ali, ó. Tá vendo? Então eu às vezes eu faço isso. Até esse braço que eu não estou vendo, ó, eu vou ver onde que vai estar aquele cilindro, tá vendo? Ó, outra coisa muito importante, tá vendo que essa mão tá aqui, essa mão tá um pouquinho abaixo dela, por quê? Isso, por isso que você constrói essas linhas, igual aqui no ombro também, né? Aqui, ó, até indiquei isso, por quê? Porque é onde que vai estar a indicação, ó, dos olhos, então um olho vai estar construído aqui em cima dessa linha, o outro em cima dessa, certo? Bom, a perna vai ser a mesma coisa, só fazer um cilindro. O Nemo vai ter aqui o joelho. Ele tem a perna bem gordinha, assim. Então, vou fazer. Então, ó. Aqui já está já a pose do bonequinho. Tá certo? Então, aqui é só a pose. Bom, aqui novamente o que, que eu gosto de fazer? Depois que chega aqui, eu gosto de vir e dar uma apagadinha. Bom, agora, galera, é a hora que a gente desenha para valer o negócio. Aí agora a gente tem que olhar para cá com muita atenção e vamos desenhar. Então vamos lá. Vou até tirar aqui, deixar mais assim, porque às vezes eu vou mostrar algumas coisas aqui do lado aqui. Então, uma das coisas é o que? É o formato, ó, do olho do Dragon Ball. Um olho assim, o outro aqui. Só que quando a gente está de semi-perfil, o que, que a gente faz? A gente desenha eles assim. Então, um está um pouco maior do que o outro. Aquela linha está representada exatamente aqui. O nariz dele vai ser só tipo um pontinho aqui, ó, tá? Só que esse pontinho não fica exatamente no meio do olho. É como se você traçasse onde tiver o meio, o pontinho onde vai ficar o nariz vai ficar um pouquinho para lá. Isso porque ele está olhando para cá. Se ele estivesse olhando para o outro lado, esse pontinho ficaria para aquele outro lado, tá certo? Então vamos lá, fazer aqui o olho. Acho que é um pouquinho mais para baixo. Aqui o bochecha dele ficou muito grande, tá vendo que é menorzinha? Então a gente vai jogar. Acho que talvez eu exagerei um pouquinho no topo da cabeça dele, se bem que não. Ele tem a bochechinha dele lá embaixo mesmo. É igual o desenho da Mônica e Cebolinha, quase. Se você desenhar a Mônica e Cebolinha, você vai ver que é bem parecido até. Aliás, o Maurício de Souza se inspirou nos mangás para criar Mônica e Cebolinha. Por isso que depois, hoje, ele criou a Mônica, Turma da Mônica Jovem. Em mangá mesmo. Quer dizer, pelo menos foi isso que eu já li. Aí o olho está olhando para baixo. Ele está sempre brabinho, né? E a boca dele é só um fiozinho e um outro embaixo que é como se fosse o lábio inferior. Agora vamos fazer o cabelo dele. Uma coisa que eu já falei já numa outra aula. É o cabelo, não fazer esses fiapos aqui de cabelo, na verdade são o quê? Mechas de cabelo, não faz eles por igual não, faz eles sempre um pouquinho diferentes um do outro. A outra orelha, ó, talvez vai estar vendo só um pedacinho de nada dela, tá? Aí aqui a gente vai fazer cabelo. Ele começa com fio. Se ficar na dúvida, por exemplo, em relação
ao cabelo, o que que faz? Tem que olhar uma referência, tá? Eu estou aqui, ó, com a referência do lado. Tenta fazer de cabeça as coisas, não. Ainda mais quando é personagem assim. Só depois que a gente desenha muitas e muitas e muitas e muitas vezes, é que aí a gente pode começar a arriscar fazer de cabeça. Mas tem que desenhar muitas vezes mesmo, tipo mais de 1000 vezes. Não estou exagerando, é por aí mesmo, mais de 1000 vezes, mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes com certeza. O cabelo dele, ó, é quase como se fosse uma... Aí agora vai vir o kimono dele. O kimono dele, se você for ver, ó, tem uma forma bem assim. Aí embaixo aqui do pescoço dele tem um triângulo. E a ponta não é bem um triângulo, mas ele faz um pouco a volta, tá vendo? Parece um escudo. E por que que é importante aquela, lembra dessa linha? Essa linha que passa no meio aqui é a linha de simetria. Você vê que aquele triângulo passa exatamente no meio, certo? Lembrar sempre que tem um pouquinho de volume aqui na roupa. Né? E aqui, como ele está meio de semi-perfil, isso aqui fica parecendo como se fosse uma elipse. Né? E exatamente nessa região aqui é onde está a faixa dele. Essa parte faz assim, tipo um Vzinho do lado aqui. Aqui vai vir a roupa dele. Então aqui a gente vai ter o braço dele. Começa com uma parte, vamos dizer assim, redondinha. Esse é um músculo, tá? Que chama deltoide. Depois ele faz um outro voltinho aqui, um outro aqui, e ele tem um espacinho aqui. Como assim? Ó, é tipo, faz um volume, aí faz o outro. Aí aqui, ó, viria o braço. Se eu fosse desenhar o braço dele sem nada, é só isso daqui. Né? E aí vai vir a mão dele. A mão dele vai descer aqui, ó. Só que antes da mão, obviamente, tem o quê? Tem aquela abraçadeira ali, ó. Agora, você vai desenhar assim? Não, faz o seguinte. Você vai criar aqui, ó, no ladinho, como se fosse o volume da abraçadeira. Então, essa linha tem que passar um pouquinho além da outra aqui, ó. É o que eu chamo de quando forma uma escadinha, né? Eu vou dar um zoom nisso daqui, ó. O zoom nisso daqui, o que que tá vendo ali? Tá subindo aqui, ele faz assim, ó, essa aqui é a volta, ó, subiu um pouquinho e fez a volta aqui, ó, tá vendo? Aí aqui veio aqui, ó. Então, o braço dele tá aqui. Aqui, ó, tá a espessura da braçadeira. Então faz como se fosse, ó, essa escadinha ali. Tá certo? Isso é muito importante na hora que a gente vai desenhar detalhe. E às vezes aqui no coisa, talvez vocês no vídeo não dê para enxergar todos esses detalhes. O desenho aqui fica um pouquinho confuso. Outra coisa que a gente vai ver da mão. A parte de trás da mão dele aqui, ó, é um pouquinho mais alta. Aqui desce, depois vem um pouquinho reto. E aí aqui, ó, é como se fosse fechar. E depois vai vir o dedão que vai fazer assim. Só que essa linha que eu fiz aqui não precisa fazer, depois você vai apagar ela. Na hora de fazer a mão também, vai fazer como se fosse a divisão dos dedos, não precisa fazer desses detalhezinhos encostar naquela linha ali. Então, novamente, eu vou mostrar um detalhe aqui em zoom. Ó, vou fazer o zoom. O zoom aqui, o que que acontece? Ó, a mão desce, ela desce aqui,
Aí depois ela vem um pouquinho reto. Aí é como se ela subisse aqui. E aqui vai fazer o dedão, ó. E o dedão começa aqui em cima, vai juntar aqui. Aqui vai estar o quê? A braçadeira dele, ó. Né? O que ele está usando ali no punho dele, a punhadeira dele. E aqui, certo? Então é isso aqui a mão dele, ó. Não é muito complexo não, é bem simplesinha, tá? Então, olha as mudanças que tiveram. Aqui, essa daqui ficou igual, mas a de lá, ele desenhou assim, ó. Onde eu estou vendo essa parte aqui de cima. Como a gente está mudando de ângulo, a abraçadeira dele, a gente está vendo a parte de baixo, a gente está vendo assim. Tá vendo? Então, ó, a abraçadeira, como se eu tivesse cortado a mão dele aqui, tá? Então, o que a gente desenhou é essa abraçadeira aqui. Agora, aqui tá o quê? Esse tipo de braçadeira aqui. Tá certo? Espero que esteja ficando claro até agora. Se tiver muito difícil de acompanhar, é porque precisa estudar mais sobre o cilindro acima e abaixo da linha do horizonte, perspectiva e tudo isso, tá? Agora aqui eu estou só desenhando, gente, só acompanhando. Colocando, se fosse, tá vendo? Calça nele. E ó, lembra quando eu falei sobre tecido? Ó, quando o tecido fica descansado, ele forma como se fosse essas barrigas assim, ó, tá vendo? O segredo é o quê? Não precisa fazer todas, faz algumas e também na beirada fazer como se fosse a entrada assim, ó, do tecido. Prontinho. Então, eu acho que eu finalizei aqui, aí depois ainda tem o rabinho dele ali. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou finalizar, né? Vou passar o nanquim por cima e por último vou apagar, certo? Então aí eu vou estar refazendo aquele desenho que eu tinha feito. Tá? Então você viu uma pequena mudança, não é muita coisa, né? Mas já dá um outro tipo de aspecto para o desenho. Ok? Vocês vão ver que isso não é tão fácil assim não. Às vezes, no início, você vai ter que fazer o quê? Mudar o ângulo só da cara. Às vezes, trabalhar só aquele braço ali, ó. Às vezes, desenhar só o braço sozinho. Muitas vezes, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que desenhar uma parte para depois tentar encaixar aquela parte no resto. E mesmo assim, às vezes vão sentir dificuldades, tá bom? É natural. Uma ajustadinha. Às vezes eu vejo alguma coisa não está legal no desenho, nesse momento aqui, eu ainda faço ainda um pequeno ajuste ainda, se precisar, se eu achar necessário. Às vezes eu também não acho necessário, eu não faço nada. Preciso fazer um outro.
Lembra que vocês não precisam finalizar com nanquim, não. Pode finalizar com... Pode ser até uma caneta esferográfica, tipo caneta Bic. Pode... Enfim, pode finalizar de várias outras maneiras. Pode ser com lápis de cor. Pode ser até com tinta mesmo. Olha o volume da roupa. Como que é importante o volume da roupa, ó. Vendo? Fica mais realista quando a gente faz assim. O desenho fica mais maneiro, fica mais legal. Ó, vou puxar um pouquinho mais para cá. Aqui eu fiz aquele negócio da escadinha. Então, muitas vezes quando a gente desenha, que a gente faz isso que eu fiz aqui, mudar um pouquinho o ângulo, o que a gente diz que a gente está fazendo, a gente usa um termo como se a gente estivesse vendo um filme. Então, a gente diz que a gente desenhou com uma câmera diferente, então a gente se refere à câmera quando a gente está falando. Mesmo que a gente não esteja exatamente filmando, é como se você estivesse filmando. É para você ter ideia de que se você estivesse filmando, a câmera estaria nesse outro ângulo aqui. Então, nota que o pé, por exemplo, mudou um pouquinho. Ó. Ficou o quê? Ficou mais achatado. Tá vendo? Para parecer que está mais de frente. Tá? Esses detalhes é que às vezes ficam um pouco mais difíceis de desenhar. Né? Nessas horas aqui que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. E aí é a hora que às vezes você tem que fazer o quê? Pegar uma referência, né? E às vezes pode nem ser um desenho, vamos dizer assim, do Goku ou do Dragon Ball para fazer o desenho da referência, mas é olhar como que fica um pé. É claro que fica mais fácil se você usar um desenho original do Dragon Ball, vai ficar mais fácil ainda. Se você encontrar a pose que você quer, melhor ainda. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente não encontra exatamente a pose que a gente deseja. Então, aí você não vai encontrar a pose, mas aí você olha lá, você vai tentar fazer o quê? Vai tentar pelo menos encontrar o pé que seja parecido com aquilo. Aí às vezes você só copia o quê? Só copia o pé do desenho, entendeu? Só isso. Ó, mão fechada também não é muito fácil não. Então aqui eu não vou nem explicar sobre mão não, tá? Vocês vão ter que penar mesmo para fazer uma mão. Então faz só uma bolinha e dá uma enrolada, ou coloca a mão dele lá atrás. Não vai dar tempo de eu explicar sobre mão aqui não. Bom, então aqui finalizei, passei o nanquim. Aí o que eu vou fazer agora? Vou apagar. Vou acabar apagando tudo aqui, tá? Ó, muitas vezes, vou dar uma dica aqui, às vezes quando a gente vai apagar, já aconteceu, deve ter acontecido já com você. Você está apagando, assim, amassa o papel todo. Então, estica o papel, por isso que eu seguro em duas pontas assim, ó, quando eu estou apagando. Tá? Ou então, apaga só numa direção. Também é melhor.
né? Às vezes acontece que a gente amassa o papel, que a gente segura ele só num ponto assim, e aí a gente vai e volta aqui. Aí na hora que volta, ó, faz isso e amassa o papel. Tá? Então, apaga só numa direção. São algumas dicas que... Ih, caramba, olha lá. Agora que eu apaguei que eu vi que eu não desenhei nem o nariz nem a boca. No nariz é só um pontinho, né? Ou um tracinho. E a boca dele é bem pertinho do nariz. Bem malvadinho assim. Olha como é que fica diferente depois que a gente apaga aquelas linhas de baixo. Tá certo? Vou apagar esse aqui também. Vou preencher o restinho aqui agora, com o nanquim. Então, agora eu uso o pincel aqui, ó, para fazer aquele pretão. Eu tenho um pouquinho de nanquim. Uso um pincel. Aí tem que tomar muito cuidado nas pontinhas, nas beiradas. Eu gosto de trabalhar as beiradas sempre por dentro, tá vendo? E depois que fez a beirada, ó, beirada que é difícil. Beirada sempre tem que fazer ela devagarinho. E eu já estou bem acostumado, então eu faço bem rápido. Esse nanquim tá meio aguadinho, então não está totalmente pretinho não. Mas eu não estou preocupado com isso também não. Ali fugiu um pouquinho, errei um pouquinho ali. Um pouco tremido. Nanquim, errou, não tem como consertar. Então ali vai ficar daquele jeito mesmo. Aqui só tem como consertar se tiver Photoshop. Escanear e aí uso o Photoshop para consertar. Fora isso, tem que fazer o quê? Tem que fazer no capricho mesmo, na paciência. E se não tiver com paciência, recomendo deixar para fazer a finalização um outro dia. Não tenta trabalhar com finalização com pressa não, porque não costuma dar certo não. Acho que eu estou da cabeça dele um pouquinho mais arredondadinho assim. Agora sim. E ficou faltando o último fiapinho aqui. Faixa. E a barrinha aqui da calça dele também. É pretinha. Ok.
Essa parte que eu faço mais assim, com o pincel. E agora, então pode fazer isso, por exemplo, com um lápis de cor preto, fica muito legal. E eu até recomendo, se você for colorir, de fazer isso aqui primeiro e depois colorir por cima. As outras cores mais claras. Tá? Porque, quer dizer, não sei, tem gente que trabalha diferente. Mas eu acho melhor trabalhar primeiro o escuro e depois os claros. A não ser que seja pintura. Às vezes não dá. Aqui eu não sei como é que é. Vamos inventar um negócio aqui. Não é isso aqui não, mas tem um símbolozinho ali. Bom, ele ficou um pouquinho menor. Ficou um pouco mais... Acho que ele ficou um pouquinho magrinho. Ele era um pouquinho mais gordinho do que esse. Ele podia ter ficado um pouquinho mais fortinho. Ó, aqui eu tô vendo ali, tá vendo? Não são todas as rugas que tem que fazer ali para terminar o desenho. Certo? Então, pequeno exercício de como mudar um pouco o ângulo do desenho e um pouquinho de nada as posições do braço e tudo. Tá? Então, se você está começando com esse tipo de estudo, é esse tipo de coisa aqui que eu recomendo fazer inicialmente. Não querer fazer muita mudança radical, não. Vai acostumando aos poucos até que você vai dominar melhor, vamos dizer, poses um pouco mais radicais. Certo? Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.